Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa conversa é com a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia, do Partido Novo, para a gente tratar sobre a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar. Proposta que foi aprovada em primeiro turno, de autoria da vereadora, e a gente vai discutir em que termos e que condições ela pode tratar deste problema de evasão. Olá, vereadora, obrigado por nos atender aqui no Super N. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigada por me receber, Patrícia, Ibrahim. Vai ser um prazer bater um papo sobre esse tema tão importante para a cidade. Satisfação nossa, vereadora. Bom dia, muito obrigada. Vereadora, comecemos pelo diagnóstico. Que avaliação se tem, que dados a senhora tem a respeito de evasão, o quanto ela se tornou um problema maior do que já era após o cenário mais crítico de pandemia, cenário esse que infelizmente a gente está voltando a viver, pelo menos no número de casos. Evasão escolar se tornou um problema de que tamanho para a capital? Bom, a gente se antecipou a esse problema. Abandono escolar e evasão não são conceitos novos quando a gente fala de política de educação, mas assim que a gente viu a pandemia se agravando em 2020, no início de 2021 e o longo período de fechamento das escolas, Belo Horizonte foi recordista nesse tempo de escolas fechadas, mais de 400 dias, a gente resolveu apresentar o PL porque a gente sabia que muitos dos jovens que ficaram com restrição de acesso às aulas em 2020 não voltariam para a sala de aula em 2021. Então a gente se antecipou a esse problema e até então a prefeitura não tinha dados em relação à evasão escolar que fossem muito conclusivos, até para a gente construir uma política pública que conseguisse endereçar esse problema. E aí nesse ano de 2022, o prefeito apresentou na Câmara alguns dados em relação às matrículas da rede municipal. E logo depois, na semana passada, a gente teve uma prestação de contas da prefeitura em que a gente identificou uma diferença de 4.000 alunos registrados na rede municipal. E aí a gente falou, onde estão esses alunos, né? Tanto no ensino básico quanto ali no EJA. E aí nasce ainda mais essa urgência da gente conseguir debater a política de combate à evasão que claramente não está funcionando. Ou a prefeitura explica onde estão esses alunos, ou a gente constrói uma política pública que consiga trazê-los de volta para a sala de aula. Sim, Patrícia. Vereadora, recentemente teve uma pesquisa com dados aí no Datafolha, né? A pesquisa elaborada pelo Plano CDE, dando conta de que muitos estudantes com deficiência também têm maior propensão a deixar a escola, né? Então o público aí com deficiência tem uma maior, eles ficam ali, tem aquelas dificuldades todas para eles no dia a dia e acabam que também muitas vezes os professores não estão preparados para lidar com quem tem algum tipo de deficiência e acaba que essas pessoas com necessidades especiais também deixem a escola e comprometendo, claro, o seu futuro. Queria que a senhora comentasse essa situação pra gente. Olha, Patrícia, se isso é um desafio na rede privada, imagine na rede pública, que conta com muito menos recursos para conseguir equipar todas as escolas para serem acessíveis. Eu e a vereadora professora Marli, importante citá-la aqui, que é uma grande defensora dessa causa, tanto dos raros quanto das crianças e jovens com deficiência, nós visitamos quase 50 escolas da rede municipal para entender não só como estava sendo o protocolo de voltar às aulas, mas também como estava essa acessibilidade. E a gente teve uma grande dificuldade de encontrar esses alunos. As escolas tinham 1, 2 matrículas de alunos com deficiências, fosse alunos surdo-mudos, alunos que usavam cadeira de rodas, alunos raros a gente não encontrou. Então, assim, o que a gente percebe é que esses alunos, eles estão fora do radar da prefeitura. Não é nem que eles não estão voltando para a sala de aula, muitos deles nem chegaram a fazer matrícula, nem conseguem acessar a rede pública, porque sequer encontram uma infraestrutura adequada para isso. Isso sem falar nos monitores, que muitas vezes são necessários para acompanharem esses alunos durante a jornada deles ali na escola, a preparação dos professores, enfim. Os desafios são muitos quando a gente fala dessa pauta na rede pública de ensino. Bom, vereadora, com esse diagnóstico de 4.000 alunos, pelo que a senhora citou, não se sabe o que aconteceu, como é que se corrige esse dado? A gente está falando de um problema de cadastro da Prefeitura de Belo Horizonte, de pais desses alunos, de tutores que eventualmente sejam os responsáveis por ele. Nós estamos falando de uma deficiência
na operação das escolas? Estamos falando de uma deficiência na Secretaria Municipal de Educação. Onde é que está o problema? E mais do que isso, por onde a senhora propõe, a partir do projeto, que a solução seja dada para esse número bastante expressivo para a capital? Bom, primeiro a gente tem que tratar o problema por duas óticas. Uma ótica de resolver esse passivo desses alunos que estão fora da escola, que já estão pensando em abandonar ou até que já evadiram, e uma outra ótica de prevenção. Quando a gente olha para a prevenção, que é um pouco mais fácil, a gente precisa tornar o ambiente escolar mais atrativo. E isso exige uma necessidade da escola tratar de temas que interessam ali à juventude, às crianças, fazer atividades complementares nesse contraturno que sejam mais atrativas para reter esses jovens e, claro, fazer um acompanhamento junto da família, especialmente as mais vulneráveis, para evitar que a evasão aconteça. Quando esse aluno já abandonou, o que é abandonar? Ele está deixando de ir por vários dias, ele está ali ensaiando uma evasão. A evasão, ela só é identificada no período seguinte, quando esse jovem ele não faz o cadastramento escolar ou a família não faz o cadastramento escolar dessa criança. Então, essa matrícula deixa de existir. Por isso, nós ficamos tão assustados com o número de 4.000 matrículas de diferença entre os dados da prefeitura. E aí, para esse jovem que evadiu ou que está abandonando, o trabalho ele tem que ser personalizado. Então, tem que conversar com as famílias, tem que entender qual que é o caso daquela família, tem que fazer uma busca direta na casa desse aluno, se for necessário, e trazê-lo para dentro de casa. E aí, o papel da Secretaria Municipal de Educação é fundamental para coordenar toda essa rede. Porque a gente tem aqui vários atores envolvidos, o aluno, a gente tem a família, a gente tem os diretores, a gente tem essa comunidade escolar no entorno da escola que muitas vezes gera essa evasão por ser um lugar ali de alta violência ou de muita vulnerabilidade. E a gente tem a Secretaria Municipal de Educação como esse grande elo da política pública, fornecendo formação para as pessoas que vão nessa busca ativa, né, que costuma ser o nome da política pública de combate à evasão. Então, a Secretaria precisa coordenar esses atores que vão na casa dos alunos e também precisa construir uma escola que não deixe seus alunos saírem, que é o que eu falei na prevenção. Então, a Secretaria Municipal está nas duas pontas, tanto em trazer esse aluno de volta, quanto em prevenir que outros alunos deixem de estudar. Uhum. Mas me parece ser muito evidente pelas palavras da senhora que sozinha a Secretaria de Educação não tem sequer quadros para fazer todo esse trabalho, por exemplo, de acompanhamento. Me parece fazer sentido, por exemplo, que a Secretaria de Assistência Social participe disso, porque há condições que extrapolam apenas a presença do aluno na escola propriamente pelo estudo. A Prefeitura de Belo Horizonte, na avaliação da senhora, tem quadros, quantidade, número de servidores para desenvolver esse tipo de trabalho e, mais do que isso, tem expertise para fazer isso? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Eu identifico que como a política de combate à evasão ela já é algo que já existe na política educacional há muitos anos, quadros a Prefeitura tem. O desafio da Prefeitura vai ser conseguir treinar esses quadros para esse novo cenário. Porque a gente entende que esse aluno, ele não é aquele aluno que deixou de estudar igual anteriormente, só porque ele precisava trabalhar para ajudar em casa, que era o caso típico ali da evasão escolar. Esse aluno, muitas vezes, deixou de ir para a aula porque a família não tem um dinheiro para comprar um uniforme novo. E, às vezes, ele ganhou peso na pandemia e ele está com vergonha de voltar para a sala de aula. Às vezes, ele não conseguiu acessar as aulas online e ele está com um desafio ali de aprendizagem mesmo e precisa de ter um reforço escolar para se sentir confortável para estar na sala com os coleguinhas. Às vezes, ele trocou de escola porque a família precisou mudar de casa para um aluguel mais barato e ele não conhece ninguém. Então, você percebe que, às vezes, são casos simples e que a Prefeitura, basta ela saber quais são os casos para ela conseguir dar uma tratativa correta, e aí é um trabalho personalizado mesmo, e eu não dispenso a lógica de uma política, como a gente chama na administração pública, multifacetária ou então integrada, não, trazendo assistência social, trazendo até os agentes de saúde, que são aqueles que estão ali batendo de porta em porta, que conhecem muito bem a realidade das famílias. O importante é que a Secretaria de Educação coordene toda essa política pública, porque no fim do dia, qual que é o grande objetivo?
trazer esse jovem para dentro de sala de aula. Seja o problema dele de aprendizagem, seja porque ele começou a trabalhar e não consegue coordenar a escola com a jornada de trabalho, seja porque ele precisa trabalhar, seja porque ele está com um problema psicológico mesmo, de saúde mental, para poder voltar para essas escolas, está com medo, enfim, é aí que mora o segredo da política pública. Quando a gente sabe qual problema a gente está enfrentando, a gente consegue buscar uma solução, independente de quem tenha que trazer para esse barco para nos ajudar. O problema é que hoje parece que a Secretaria Municipal de Educação nem sabe o que aconteceu com esses 4.000 alunos. Agora, vereadora, uma outra questão também, a gente vai trazer agora para as crianças pequenas, né? Muitas mães, elas se queixam de que não tem vagas nas UMEIs, nas creches, para elas deixarem os pequeninos, para elas irem trabalhar, então elas preferem deixar a criança em casa com o parente, né? Com a mãe, enfim, com alguém de confiança, justamente porque ela alega essa falta de vaga. Como é que está essa realidade hoje aqui em Belo Horizonte? Bom, a gente tem analisado a situação das EMEIs muito de perto também. A prefeitura alega que não há um problema de vagas. Em paralelo, a gente vê uma série de creches conveniadas, né, que a prestação do serviço das creches em Belo Horizonte não é feita pela rede própria, é importante dizer isso. A prefeitura tem convênios com essas creches e a gente tem, agora até a Comissão de Educação quer voltar a visitar essas creches para entender se a prefeitura está realmente sabendo o que está acontecendo, se tem vagas disponíveis mesmo ou se não tem. O que é importante dizer é que se existe uma mãe em Belo Horizonte hoje que precisa deixar o seu filho numa escola para trabalhar, ela precisa ter acesso a essa vaga. E essa vaga tem que estar a 3 quilômetros no máximo de distância da sua casa, como rege aí a portaria da prefeitura. Então, se a prefeitura diz que não tem problema com vaga, mas por um outro lado as mães estão deixando as crianças em casa e até correndo um risco aí de acontecerem mais abusos contra essas crianças, que a gente sabe que muitas vezes podem acontecer nessa jornada em que a mãe deixa com um conhecido, com uma pessoa ali que pode ficar de olho e tudo, a gente precisa resolver esse problema. E a gente não tem essas informações de forma transparente hoje também não, Patrícia. Vereadora, o projeto de lei trazido pela senhora a respeito dessa política de prevenção propõe que, por exemplo, a sociedade civil e organizações sem fins lucrativos que trabalhem com desenvolvimento cognitivo possam atuar para resolver de alguma maneira esse problema. De que tipo de instituições nós estamos falando? Escolas específicas para isso? A senhora pode citar e mencionar algum exemplo para que a gente tenha a dimensão de quem pode participar também dessa situação? Bom, existem uma série de organizações que podem ajudar, como eu falei aqui. No caso das creches, a maioria das creches que participam são organizações sociais, mas essas organizações sociais, elas também podem estar presentes para a formação dos professores, para a formação dos profissionais de educação, podem estar ali atuando junto com as escolas, muitas vezes no contraturno escolar. A gente pode ter, inclusive um caso legal aqui em BH, que tem uma startup que ajuda que ajuda no combate à evasão, que ela envia um SMS para a família diretamente quando esse aluno ele não foi à aula, para poder lembrar essa família de que o aluno às vezes não está participando, ou então deixou de fazer alguma atividade, ao invés daquele antigo caderninho que o aluno às vezes não entrega para o pai, a tecnologia já veio ajudar também a educação. Enfim, tem uma série de organizações, eu quero citar 2 aqui que são muito parceiras do mandato, que é o Instituto Ayrton Senna e o Juntos pela Educação, que são 2 entidades que, além de levantar muitas informações e fazer um diagnóstico sobre a educação no Brasil, conseguem desenvolver políticas públicas muito modernas, estudando o mundo inteiro e trazendo referências de quem já está combatendo esse abandono e essa evasão em outros lugares do mundo e do país de forma excelente para Belo Horizonte. O que a gente tem que fazer é abrir as portas da prefeitura para poder escutar quem está conseguindo resolver um problema que a gente hoje não está conseguindo resolver. 8h55, hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereadora, a senhora já conhece como funciona aqui o nosso bate-pronto? Uma pergunta objetiva e uma resposta na mesma medida. A gestão de educação até o momento sob Fouad Noman. Ainda não demonstrou a que veio, me parece apartada do resto da prefeitura. Adoção do homeschooling. Sou super a favor, defendo o homeschooling com a devida regulamentação,
para garantir a aprendizagem desses alunos. Ao final do atual mandato, o que a vereadora Marcela Trópia espera da atual gestão da PBH? Espero que a gente possa ter conseguido resolver os principais problemas de Belo Horizonte relacionados à educação, a desburocratização, e que a gente volte a ter aquele Belo Horizonte como uma cidade com pessoas na rua, bonita, arborizada, que a gente consiga voltar a viver o espaço urbano como a gente ficou privado nesses últimos anos. Também uma pergunta partidária: o Partido Novo no governo de Minas ter um vice do próprio partido, com Romeu Zema, ou de outra legenda? A minha opinião pessoal é que a gente precisa ter um vice do nosso partido, mas essa discussão não passa pelos mandatários, ela está sendo resolvida pelo Diretório Estadual e Nacional. Vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo, mais uma vez muito obrigada por nos atender aqui no Super N primeira edição. Até uma próxima oportunidade para voltarmos a discutir esse e outros assuntos importantes aqui da nossa cidade. Obrigado, vereadora. Muito obrigada, pessoal. Um bom dia a todos os ouvintes e muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante. Um grande abraço.